Eu achei muito importante falar para vocês que é uma live que nós vamos tentar focar um pouco mais no universo infantil. Porém, a partir desse universo, nós vamos conseguir trazer muitas dicas e muitas observações que podem ajudar muitas pessoas no âmbito da fase adulta, não é isso? Então, Cida, boa noite, Alcione. Eu vou trazer para vocês hoje uma convidada muito especial, né? Porque nós sempre conversamos muito, o espaço aqui é para tratar sobre a questão da saúde mental, mas não podemos desvincular a questão da saúde mental da saúde física, né? Andam juntos. Inclusive, a saúde em sua integralidade, ela está presente justamente nesse contexto de equilíbrio entre o corpo e a mente, não é isso? Então, entender um pouco sobre esse universo que nós vamos trazer hoje, né? Nossa colega Bárbara Campos, que é a pediatra, médica que inclusive tem experiências também já em clínica geral, em unidade básica de saúde. Então, vai ser muito importante. Quem tiver suas dúvidas, aproveitem para conversar, para trocar experiências, que o espaço é para isso, tá bom? O Luciano está trazendo aqui já sua contribuição de hoje. Mas é esse o sentido, Luciane. Luciane está falando aqui conosco. Oi, Alcione, boa noite. Luciane está trazendo aqui conosco que, apesar de não ter filhos, viu nisso um tema interessante. Mas é justamente isso, porque mesmo quem não tem filhos, com certeza pode se interessar em conhecer como é a ansiedade, como ela acontece, quando é doença. Inclusive, a questão do autoconhecimento é muito interessante quando conseguimos ir buscar essa criança que um dia fomos, para compreender que impactos essa infância nos traz e como hoje nós carregamos algumas, vamos dizer assim, algumas características que trouxemos dela, não é isso? Então eu vou chamar aqui, deixa eu ver aqui se ela... Bárbara, dá um oi aí, doutora Bárbara, eu acho que ela já está aqui conosco, tá? Para a gente conceituar um pouco, né, sobre o que é ansiedade, porque na verdade, gente, a ansiedade ela é uma emoção normal e adaptativa do ser humano, né? Eu gosto muito de trazer isso, em relação à ansiedade, nós não temos algo que é apenas ruim, de jeito nenhum. A ansiedade, de modo geral, ela é adaptativa, ela é importante para o ser humano, ela é um sinal de que o sujeito está implicado, está envolvido, né? Então, conhecer sobre a ansiedade, seja ela na fase adulta, seja ela na fase infantil, agrega sim valor em relação ao autoconhecimento e a como podemos construir, né, pensamentos positivos, posicionamentos favoráveis no dia a dia de cada um de nós, tá bom? Deixa eu tentar buscar aqui, ver se eu encontro Bárbara. Boa noite, doutora Bárbara, se estiver presente, dá um oi aí pra gente tentar fazer nessa nossa transmissão, tá bom? Aproveito para falar com vocês que quem tiver de repente alguma dúvida, quem quiser ir trazendo aí as suas contribuições, pode ir trazendo, tá bom? Inclusive experiências, tá? A gente, às vezes, eu estou tentando conectar aqui experiências, muitas vezes eu costumo dizer que é interessante, porque muitas vezes não é uma dúvida que é de um, não é só de um, né? Às vezes é uma dúvida que digamos assim, generalizada, às vezes de várias pessoas, de mais de uma pessoa. Então, é importante sim. Olá, doutora Bárbara, deixa eu ver se ela está aqui conosco já, se ela estiver presente para dar um oi, dar um tchau aqui. Mas eu vou começando então falando sobre a questão da ansiedade, né? Que tanto na fase adulta como na fase infantil, a ansiedade, na grande maioria das vezes, ela é, como eu falei, ela é normal e o importante é que realmente ela exista, ela aconteça, não é isso? O problema é quando essa ansiedade, ela ultrapassa essa barreira da normalidade e passa a nos trazer prejuízos. E na infância, né? Como é que uma criança pode acumular prejuízos ao longo da infância? Todos nós aqui, como eu falei, sabe que na infância existem fases que são naturais, a construção da segurança. Então, para construirmos segurança, precisamos sentir um pouco de insegurança, né? Para construirmos a coragem, precisamos um pouco de medo. Então, para construirmos em cima da ansiedade na fase adulta,
na infância, é muito importante que passamos por esses processos de nos sentirmos um pouco insegura. Para quê? Para que o enfrentamento possa nos colocar numa posição de busca pela saúde, no caso, no contexto de comportamento, tá bom? Boa noite, eu percebo que algumas pessoas estão chegando, Tatiana, Isaac, muito bom ter vocês aqui, se puderem acrescentar, inclusive, estou à disposição, estamos, né, porque quem estiver aqui participando, com certeza vai ganhar também, né, quem estiver assistindo vai ganhar com as informações que nós podemos estar dividindo aqui, tá bom? Então, como eu falei, acerca da ansiedade, ela não é um problema, né? Pelo contrário, quando ela passa a ser um problema, é quando, na verdade, a gente começa a ter prejuízos, e na infância esses problemas, eles chegam muito, na grande maioria das vezes, de formas comportamentais, né? No adulto, a gente consegue ver a elaboração, o medo, né? A gente consegue ver acerca acerca das contribuições. Mas como eu havia falado a vocês, ao longo da vida, a criança ela acaba passando a nos trazer a partir de um medo, né? E aí, como eu falei para vocês, que eu ia ter uma colega hoje à noite. Boa noite, doutora Bárbara Campos. Boa noite, doutora Ronalini. Então, gente, para quem está na nossa live, quem participou eu vou interromper um pouquinho para falar para vocês o que está acontecendo hoje, né? Na verdade, quem participou, quem percebeu as divulgações ontem, viram que eu solicitei a contribuição da doutora Bárbara Campos, que é pediatra e tem experiência também na clínica, na unidade básica, de forma geral. Então, como médica, ela também convive com a realidade, né, da ansiedade nos consultórios. Não é isso, doutora Bárbara? Boa noite. Queria um pouco da sua contribuição aqui conosco. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ronaline. Como a Ronaline falou, hoje a gente veio trazer um pouco mais sobre bater um papo, conversar sobre a ansiedade com ênfase na infância, né? Então, vamos abrir agora a nossa conversa. Qualquer dúvida vocês vão chamando, aí a gente vai, na medida do possível, tentando responder os questionamentos. Eu tive um probleminha e entrei um pouco depois, mas já vi que a doutora Ronaline falou um pouco da diferença da ansiedade, que é um sentimento comum que todos nós temos contato com o transtorno de ansiedade, né, doutora Ronaline, que é um pouco diferente, que já é algo que a gente tem que saber diferenciar no dia a dia esses quesitos. Que na criança é igual no adulto, como ela falou. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia, faz parte do desenvolvimento da criança. Porém, quando isso se torna, como tudo na psiquiatria, quando isso vai se tornando algo que interfere nas atividades diárias da criança, interfere no rendimento escolar, no relacionamento com os pais, na sociabilização dessa criança, então é algo que a gente já deve acender a luz e daí começar a investigação clínica. Exato. Eu trouxe um pouco, doutora Bárbara, antes de te chamar aqui, eu trouxe um pouco justamente de como os adultos apresentavam isso, principalmente no meu caso, quando chega nas clínicas, né, no consultório psicológico, que eles trazem muitos prejuízos nas atividades laborais, nos relacionamentos. Então, o adulto ele tem essa facilidade de elaborar através do discurso, através da fala, esse sofrimento. Como é que chega nos consultórios médicos, a partir da criança, essa questão da ansiedade? Você pode dividir um pouco da sua experiência dentro da pediatria, como é que isso acontece? Sim, Ronaline, assim, com certeza existem algumas diferenças entre as crianças, adolescentes e os adultos. Uma principal grande diferença entre eles é que a criança, adolescente um pouco menos, geralmente a criança ela não tem a noção ainda de reconhecer esse sentimento como algo exagerado ou irracional, que já o adulto ele consegue ter esse discernimento que a ansiedade gerada por algo, ele entende que isso é uma coisa exagerada e irracional, mas já a criança não tem esse discernimento. Então, dependendo do tipo de transtorno, as crianças vão aparecer com diversos sintomas, como recusa escolar, choro intenso, aos pais se separarem dos pais, alguns sintomas sintomáticos que a gente chama, que são taquicardia, que é o coração acelerado, que a gente chama também de ânsia de vômito, dor abdominal. Existe
vários sintomas físicos que podem se manifestar na criança e que a gente deve estar alerta também a todos esses fatores. Pois é, uma coisa interessante que você traz, doutora Bárbara, e eu percebo isso muito no dia a dia, né? Essas questões sintomáticas que a criança acaba desenvolvendo ofusca um pouco a questão do transtorno de ansiedade. Porque o que ocorre? A gente acaba focando, a cultura, né? Acaba focando muito nesses sintomas, que eu acho que isso é o que inicialmente leva aos consultórios médicos, né? Às vezes questões como você traz, de os prejuízos na saúde, náuseas, taquicardia, sudorese, enfim. A gente pode, inclusive, estender um pouco mais, você pode trazer mais detalhado isso. Mas eu percebo justamente que eles ficam meio sem compreender, e por isso que é importante um espaço como esse, dessa troca nossa aqui hoje. Essa compreensão de como essas influências psicológicas, elas realmente transformam e ultrapassam a barreira só do pensamento e afetam realmente a saúde, né, dessas crianças, que é quando os pais procuram vocês, né, médicos, e aí diz, depois de toda a investigação que vocês fazem, realmente acaba achando, né, concluindo, enfim, com o diagnóstico. E aí que bom que é a oportunidade de estar buscando tratamento, não é isso? Eu queria, doutora Bárbara, tem uma pessoa aqui perguntando, boa noite, parabéns pelo trabalho, obrigada, eu não vi o nome de quem está nos parabenizando. Eu gostaria de saber com que idade, mais ou menos, a gente pode perceber. Olha que pergunta legal, gente. Eu não sei, você prefere falar na área médica, depois eu falar na questão psicológica? O que você prefere, doutora Bárbara? Podemos falar um pouco sobre em relação da idade, né? Como diz, é da infância e da adolescência. Dependendo do tipo de transtorno que a gente vai discorrer um pouco sobre cada um deles mais na frente, vimos que esses sintomas, eles giram em média do 7º ano até os 15 anos, são bem prevalentes. Então, a gente podemos perceber esses sintomas antes? Com certeza podemos, mas isso é uma estatística, uma média estatística, digamos assim, né? Então, fica mais ou menos em torno disso. Isso. Se confunde muito, doutora Bárbara. Eu percebo que, às vezes, acontece de crianças muito precoces, às vezes 2, 3 anos, quando os pais, de alguma forma, procuram, se confunde muito, porque, naturalmente, essa primeira e segunda infância é uma fase de muita construção comportamental mesmo, né? Isso, assim, eles estão realmente ainda muito agitados, muito agressivos. Nos consultórios psicológicos, são raros, né, crianças assim, menos de 2 anos, mas a partir da fase, eu percebo que a partir da fase, quando eles começam a questão da alfabetização, que é quando começa a questão das relações, né, no âmbito da psicologia a gente percebe muito isso na questão das relações, na escola, porque criança agitada, uma criança um pouco mais agressiva, um pouco mais passiva, isso é muito comum. A questão é justamente quando esse comportamento, ele começa nesse acúmulo, e aí é quando muitas vezes realmente essa fase, como você falou, começa a ser, eles começam a procurar realmente, né, esses cuidados. Eu percebo que é nessa fase também, que é a fase da alfabetização escolar. Vamos trazer um pouco, doutora Bárbara? Oi, pode falar. Existe um ponto bem importante para o diagnóstico, que é exatamente isso. É preciso a gente saber correlacionar os sintomas com o grau de desenvolvimento que a criança se encontra. Então, sintomas normais e naturais para uma criança de 3 anos, como o choro, se separar dos pais, tem que ser levado em consideração. É normal para essa faixa etária esse tipo de comportamento? Temos que levar sempre em consideração isso para poder fazermos o diagnóstico correto. A coerência, né, nesse comportamento em relação à idade. Exatamente. E os tipos, doutora Bárbara, o que a gente pode acrescentar, né, em relação aos tipos para os nossos espectadores aqui de hoje, em relação aos tipos de ansiedade na infância? São vários, né? São vários tipos, mas como a gente é mais um bate-papo, aqui temos um tempo relativamente pequeno, a gente vai informar 4 tipos, né? Que seria o transtorno ansioso generalizado, o transtorno de fobia social, as fobias específicas e o transtorno de pós-traumático, né?
E assim, é bom a gente levantar alguns dados que os estudos mais recentes, eles mostram que no Brasil, cerca de 6% das crianças e adolescentes, eles são afetados pelos transtornos de ansiedade, né? Então, tanto nos adultos como nas crianças, o transtorno de ansiedade é o transtorno psiquiátrico mais prevalente, digamos que ele é o mais prevalente dentre todos eles, né? Então, a gente vê como é importante realmente esse tema. Nos Pelo que eu adultos... andei Pelo que eu andei vendo, só pegando um gancho do que você está falando, doutora Bárbara, pelo que eu andei vendo ao longo desses últimos tempos, fica atrás só do déficit de atenção e do transtorno de conduta. É o terceiro maior transtorno, o transtorno de ansiedade, que vem acometendo realmente essas crianças e adolescentes atualmente, né? E a gente sabe que tem vários fatores, né, em cima socioculturais que acabam desenvolvendo isso. A gente pode falar um pouquinho mais disso lá na frente em relação às causas. Isso. Ok. Eu queria... Os tipos de transtorno, como é que você quer fazer? Não, foi interessante isso que você trouxe. Para os adultos que estão aqui nesse momento, é importante a gente falar que, além desses transtornos que você traz, né, existe o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de pânico, que também são formas de ansiedade, mas que a gente não vai entrar nesse momento, por ter escolhido, na verdade, focar mais nessa questão da infância, né? Eu tenho outros momentos também que tem lives, inclusive, de pânico no meu canal do YouTube. A gente pode, inclusive, ficar devendo um pouco dessa discussão em outro momento. Mas, realmente, esses que você trouxe, né, a da separação, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC e o pânico é no adulto. O generalizado, o da separação, o pós-traumático é muito importante, porque a gente escuta muito aquela coisa do, é um trauma de infância, né, e às vezes as pessoas até banalizam um pouco isso, mas é importante trazer nesse momento que existe sim um transtorno pós-traumático, que é uma forma de transtorno de ansiedade, vinculado, né, a situações traumáticas que podem ser experienciadas na fase da infância, e que isso pode, sim, em caso de não dar a devida importância, trazer prejuízos, né, na vida dessas crianças ou adolescentes. Não é isso? Isso mesmo, com certeza. A gente focou mais nos tipos mais prevalentes na infância, né, não esquecendo, claro, desses outros que você acabou de comentar, sobre não que sejam menos importantes, mas são menos prevalentes, então a gente vai focar naqueles que são mais comuns. Isso. A gente pode começar... Oi, pode falar, continue. Não, eu ia dizer para a gente começar com o transtorno de ansiedade de separação. Que é importantíssimo. Bom, então, o transtorno de ansiedade de separação, ele dos transtornos de ansiedade, ele é o mais comum. Ele gira em torno de 4% de todos os transtornos de ansiedade da infância. Em relação à idade, esse transtorno, ele aparece em média em crianças com 7 e 9 anos. É mais comum nessa faixa etária, onde a gente vai perceber mais os sintomas. E assim, como é que ele ocorre? Existe um medo excessivo em relação à separação dos pais ou dos cuidadores, ou as pessoas que substituem os pais nesse cuidado, né? E aí existem dois tipos de medo e de ansiedade. As crianças ficam super ansiosas, temerosas, tanto com os pais, os cuidadores que vão se afastar, temendo que alguém sequestre, temendo algum mal acontecer a ele, algum problema de saúde, quanto a preocupação com a criança mesmo. Ela tem medo de acontecer algo com ela, tudo que possa ser empecilho para o reencontro dos pais com filhos gera ansiedade nessas crianças. Mas, como a gente já falou, a gente tem sempre que colocar no contexto. Isso é algo que é uma duração muito longa, é autolimitada, isso tem impacto na vida da criança, porque é comum as crianças se sentirem ansiosas quando os pais, né, se separam, mas aí a gente tem que colocar naquele contexto que a gente já falou. Né?
Exatamente. Um ponto importante que eu quero elencar aqui junto a você nesse comentário é a importância de percebermos, como você falou antes, a coerência, né? Infelizmente, tem as questões culturais envolvidas, por exemplo, vivemos hoje num ambiente de muita violência, infelizmente, né? E aí isso se confunde muitas vezes, porque é natural que algumas crianças, elas percebam que, ou até mesmo adolescentes, que estejam num ambiente mais de insegurança. Mas quando isso começa a ser recorrente e muito intenso, né, quando isso começa realmente a tirar um pouco a questão da produtividade, na questão escolar, nas relações, muitas vezes a criança, ou a adolescente, né, ela acaba criando estratégias compensatórias que tiram ela desses contextos de perigo, né. E uma coisa interessante, que aí eu vou puxar a sardinha para a psicologia, é que à medida que a criança vai crescendo, esses medos que elas têm, eles vão deixando de ser imaginários para se transformarem em medos mais concretos. Porque a criança acaba desenvolvendo a questão da cognição, amadurecendo, e realmente, quando chega, eu acredito que quando chega para vocês, chega realmente com um prejuízo já bem avançado, porque é aquela coisa, alguns adultos, infelizmente, não têm esse olhar, essa escuta atenciosa, né, de compreender que pode ser sim uma doença. Não é isso? Isso, exatamente. E aí, como é que isso, vamos dizer, como é que a gente percebe isso nas crianças, né? Como é que isso se manifesta? Existem vários tipos de manifestação nessa transtorno de ansiedade de separação. Uma delas, que como você falou, pode ter interferência na escola. A criança começa a ter uma recusa escolar secundária. Não é porque existe algo acontecendo na escola, é secundária a ansiedade da separação dos pais, que elas vão para a escola e os pais vão se separar. Outra coisa muito importante que a gente pode observar é a resistência ao sono, a dificuldade da criança iniciar o sono, porque para ela isso é uma separação. Quando ela vai dormir, ela vai, na cabecinha delas, ela vai se separar dos pais, então já é outro momento de grande ansiedade para elas, né? E em relação ao sono também, essas crianças, elas tendem sempre a buscar alguém para dormir com elas. Tem esse apego excessivo aos pais ou a quem for o seu cuidador, né? Então, outra coisa, como a gente vai ver, tem muito impacto ao sono, a ansiedade. As crianças, elas desenvolvem pesadelos, muitas vezes elas vão relatar, são situações relacionadas a essa ansiedade da separação. Elas vão ter pesadelos em relação a tipo, a mãe saiu no sonho dela, né, no pesadelo, e aí foi atropelada, ou se perdeu, não conseguiu mais voltar para casa. Então, são pesadelos relacionados à situação, né? Então, e a soma disso, existem os sintomas somáticos, como eu já falei, na ansiedade de separação, eles são bem presentes. Tanto após a separação, como momento precedente à separação, a criança pode demonstrar os sintomas que eu falei, como dor de cabeça, náuseas, e nas criancinhas maiores, e do abdominal, né? Nas criancinhas maiores, elas já vão conseguir dizer algo mais, vão dizer que tem palpitação, tontura, sensação de desmaio. Então, esses sintomas vão ser bem presentes, que vão corroborar mais ainda com o quadro. Como é importante, né, doutora Bárbara, ter essa escuta, né, para a criança, ter essa preocupação de dar importância, de conseguir filtrar realmente o que é imaginário, o que pode ser banalizado e o que realmente precisa ser. Por isso que eu trago sempre assim, a importância da escuta, da sensibilidade de estar sempre junto ali, do que realmente é criança. Porque muitas vezes a questão sintomática, né, vem muito a partir das reações físicas. É muito mais fácil chegar no consultório médico, eu acredito, a partir desses sintomas, não é isso? Geralmente a forma tardia que às vezes chega nos consultórios psicológicos é porque realmente ela só vem quando isso já está bem avançado. Pelo nosso tempo, doutora Bárbara, eu vou pedir para a gente passar já para as causas, né? A gente falou um pouco do transtorno de ansiedade de separação, né? O generalizado é muito parecido com o da fase adulta, que é o que afeta realmente de forma geral tanto as relações como os sintomas. É um pouco também dessa questão da separação, só que ele não está vinculado à separação. Ele está vinculado geralmente a medos de forma geral, né? Muitas vezes até com os próprios pais, não é isso?
Exatamente, que aí eles tendem a julgar a criança como super responsáveis, as crianças que a gente chama dos mini adultos. São crianças extremamente temerosas, são perfeccionistas, elas superestimam os perigos, então, às vezes, retarda esse diagnóstico, porque os adultos, eles gostam das crianças serem dessa forma, sendo que a gente tem que saber que criança é criança, né? Então, a gente tem que... Tecnologia também, não é isso? Como é? Não escutei. A questão da tecnologia também. Tanto tem essa questão do amadurecimento, que hoje é muito cobrado, como você traz, como a introdução da tecnologia na nossa cultura acaba fazendo com que as crianças elas não precisem mais buscar, as coisas estão muito próximas, né, estão num clique, estão ali na mão. Então, essa espera, que é uma coisa que eu gosto, eu chamo a atenção das pessoas que estão aqui conosco hoje, que as pessoas tenham paciência, os pais tenham paciência de ensinar essas crianças a esperar um pouco, a ter um pouco de limite em relação a tudo isso, porque hoje eu costumo dizer que nós compramos prazeres, né? Tudo na hora, e isso influencia bastante em relação ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade em muitas crianças, ao despertar muitas vezes dessa ansiedade, né? Um outro transtorno, além do generalizado, tem o social, que aí vai muito dessa coisa da rejeição a ambientes com mais pessoas, com mais... as crianças acabam se isolando mais, não é isso? Às vezes se esconde atrás de uma timidez excessiva, e isso acaba sendo também banalizado em muitos momentos, em muitas situações, mas é importante a gente chamar atenção para esse tipo também de transtorno, né? De como a ansiedade ela pode se tornar transtorno a partir desse cenário de fobia social, realmente. Exatamente. Aí essas crianças, elas tendem a ter uma preocupação excessiva com o julgamento de terceiros e não se colocam em situações que julgam que podem se sentirem humilhadas ou não vão estar fazendo a coisa certa. Elas costumam ter um diálogo autonegativo. Isso, o discurso autonegativo. Não vou conseguir, não vou dar conta, não vou fazer o certo. E aí elas tendem a começar a se isolar e abrem a porta para outro transtorno de humor, né? Que seria uma possível depressão, no caso. Aí é uma roda, né? Então, por isso que... Aí eu costumo dizer que a gente precisa muito se implicar na coisa da mudança de olhar, né? A gente, como adultos, imaginando esses sentimentos, você imagine um adulto, como ele já se fragiliza emocionalmente, como essa autoestima ela é comprometida. Imagine uma criança, que naturalmente ela já tem a identidade e a questão da autonomia ainda em construção, muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, que isso é saudável, né? A criança se sentir um pouco insegura, um pouco receosa em alguma coisa, porque ela está se construindo. Você imagine só uma criança com um sentimento como todos esses que você trouxe aqui pra gente, e não conseguir ter esse acolhimento e esse cuidado necessário, né? Não chegar aos consultórios médicos, aos consultórios psicológicos, como esse transtorno ele não pode, inclusive, sequelar a vida dessa criança na fase adulta, né? Eu queria saber um pouquinho o que você pensa a partir das causas. Temos já uns 30 minutos aqui, tentar correr para dar para falar um pouquinho a questão das causas, doutora Bárbara. As causas são basicamente parecidas com o adulto, eles são causas multifatoriais, né? São causas genéticas, hereditárias, questão individual e questão do ambiente, né? Que a criança está inserida. Então, não existe uma causa, existem vários fatores que juntos eles vão culminar e o fator hereditário, que aí vai estar a ponta do gatilho, né? Na genética, que aí vai fazer essa criança desenvolver o transtorno de ansiedade. Que aí é quando agrega, né, esse fator genético agregado a essas causas socioculturais, acabam realmente, que eu gosto muito de trazer também, que essa questão genética ela não é determinante, não é isso? Que é justamente o ponto de equilíbrio em relação que o que pode ser determinante é justamente o agregar desses fatores, né? Como você falou para a gente, essa questão multifatorial, que quando se encontra uma predisposição genética, um ambiente desfavorável, né? A criança com exposição realmente de vulnerabilidade,
sem dúvida. Por isso que é muito importante trazer, eu fiz até um post essa semana, como é importante os pais trazerem segurança para essas crianças. Como é importante os pais cuidarem da sua própria ansiedade. Porque muitas vezes, doutora Bárbara, eu percebo nos consultórios, no caso da psicologia, que essa ansiedade, ela é provocada muitas vezes justamente pelas expectativas e pelas ansiedades, pelas pressas que os pais às vezes trazem em relação aos resultados escolares, em resultados de condutas, numa série de exigências, né, socioculturais, e junto a essa questão genética, acaba realmente trazendo a questão do psique, né, desse desencadear aí, dessa possibilidade de transtornos. Em relação ao tratamento, doutora Bárbara, eu trago muito a questão da psicoterapia, mas eu costumo dizer que a psicoterapia, ela é um dos apoios, né? O tratamento, ele é muito amplo. Na questão da pediatria, o que você pode nos trazer a partir do tratamento? Na ansiedade na infância? Isso, é porque vale ressaltar a importância que antigamente, até antes do século XX, era visto que essas ansiedades, esses medos na infância, eles levavam em consideração que era algo transitório, que iria ficar Sim. na infância, passageiro, e as coisas iam melhorar. Mas foi visto, né, com vários estudos, que isso não é verdade, que uma vez instalado o transtorno, se ele não diagnosticado e tratado adequadamente, isso vai se seguir para a vida adulta, podendo trazer várias comorbidades e morbidades para esse adulto, como baixa estima, e até já existe relação com desenvolvimento de outros transtornos na vida adulta e transtornos de humor também, né? Então, o tratamento, o diagnóstico certo e eficaz vai fazer toda a diferença na vida da criança e do futuro adulto, né? De tratamento idoso, não existem estudos bem baseados, né, embasados, mas foi visto até agora que tratamento farmacológico só é feito nos casos que as crianças possuem sintomas bastante expressivos e incapacitantes, aquelas crianças que não conseguem mais sair de casa, aquelas crianças que não frequentam mais a escola por causa disso, as crianças que têm um medo excessivo, que os sintomas físicos são altamente incapacitantes. E aí vale a pena entrar com algo farmacológico, além de principalmente a principal terapia, o principal tratamento hoje em dia ainda é com vocês. As terapias cognitivo-comportamentais, os outros tipos de terapias que vocês fazem. Mas existe sim o tratamento farmacológico, mas eles são bem individualizados, visto de caso a caso. Isso, é muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre trago, e é interessante ter o respaldo médico nesse momento, porque as pessoas acabam achando, o meu filho teve isso, ou eu tive isso, e tomei remedinho tal. Às vezes, inclusive, nos consultórios, no meu caso, né, chega algumas queixas, olha, eu senti isso. Aí, assim, eu tinha um remedinho com minha vizinha, ou um conhecido, ou um familiar, enfim. E acaba que banaliza um pouco isso. E é muito interessante quando você traz essa questão da importância da individualização do tratamento, da avaliação caso a caso, para cada pessoa, para cada situação, né? Inclusive para a investigação necessária para que se adeque realmente, né? No caso da psicologia, com criança, os acompanhamentos, eu costumo dizer que nós não podemos desconectar a criança da família para tratá-la. Nós acabamos tendo um olhar mais ampliado, né? Quando chegam para a psicoterapia, eu costumo dizer que a gente tem que começar o acompanhamento e as orientações a partir dos pais, porque é a partir deles que a criança vai sendo impactada socialmente, afetivamente, e sem dúvida isso vai influenciar em relação ao tratamento, aos sintomas, né, como eu falei, e também ao tratamento. Né? Isso tem alguém aqui nos perguntando quais os sintomas que os pais devem dar maior atenção. Em caso da psicologia, eu não vi quem perguntou, mas eu vou respondendo aqui na psicologia, não existe um sintoma específico, tá? Nós podemos trazer a questão da agressividade, a questão do próprio sofrimento, mas eu trago muito a questão da intensidade de cada situação. Uma criança que, por exemplo, ela chora,
O choro, ele é um sintoma que a gente precisa chamar atenção, claro, mas qual a intensidade desse choro? Qual a intensidade dessa agressividade? A frequência com que isso acontece? Então, toda e qualquer situação que possa vir a despertar nessas crianças essa intensidade, essa frequência, que demonstre sofrimento, é muito interessante que seja observado, tá bom? No caso da medicina, da área médica, como é que acontece? É basicamente isso que a gente está falando aqui ao longo da nossa conversa. Não é o sintoma em si, mas qual é o desdobramento que isso vai trazer para a criança, como é que isso vai afetar nas atividades básicas da criança. Então, pode ser qualquer sintoma, desde que seja visto como é que isso vai se desdobrar, né? Pode ser qualquer um outro sintoma, mas, de modo, a gente tem que olhar, não é o sintoma, mas como é que isso está afetando a vida da criança, né? E a intensidade, a limitação do sintoma. E eu acrescento mais, doutora Bárbara, principalmente esse ponto, como você traz, né, como está afetando a vida dessa criança e como está afetando a vida da família, porque acaba que a criança ela é o ponto frágil de um contexto que está sendo ali, ela acaba expressando, na verdade, uma fragilidade, que quando a gente amplia o nosso olhar, quando chega, no caso, na psicoterapia, nós percebemos que acaba que é apenas uma resposta de um ambiente que traz realmente algo que precisa ser melhorado, adaptado ou modificado, né? Eu trago muito a questão desse contexto familiar, porque eu gosto de reforçar, porque às vezes os pais chegam assim, olha, eu não aguento mais meu filho ou minha filha, e aí eu costumo muito questionar o que eu também não vem aguentando. Eu sempre trago isso quando eu falo em crianças, porque a criança ela é só uma resposta, muitas vezes, né? Eu queria só agradecer as pessoas que estão aqui. Doutora Bárbara, teria mais alguma coisa para acrescentar para a gente em relação a esse tema? Se alguém tiver uma pergunta, gente, aproveitem, doutora Bárbara aqui disponível. Mas se quiser acrescentar alguma coisa para a gente finalizar, doutora Bárbara, fica à vontade. Eu acho que seria interessante a gente deixar algumas dicas em relação a crianças com sintomas ansiosos, não especificamente que tenham um transtorno de ansiedade, principalmente em relação ao sono. Na hora de dormir, seria interessante evitar eletrônicos, evitar tablet, smartphone, televisão, ter um momento, ter a rotina de dormir, né? Os pais estabelecerem essa rotina, tirar telas perto da hora de dormir, evitar alimentos muito açucarados e energéticos, com cafeína, com muito açúcar, que isso pode estimular a criança a excitar mais ainda. E como a gente falou, existia uma relação muito grande sobre ansiedade e sono. Então, até para aquelas crianças que não são ansiosas, eu acho que a gente pode começar um trabalho em casa mesmo, tomando pequenos ajustes, pequenas medidas para tornar as nossas crianças mais saudáveis, né, daqui para frente. E entender esse tema como não é algo relativo à infância apenas, é algo que, se não tivermos cuidado, isso pode afetar a vida como um todo, ao longo da trajetória desse adulto que vai se tornar. Então, a gente tem que, mais uma vez, abrir os olhos, escutar as crianças, né? Não achar que é apenas besteira, que é bobagem, e ficarmos alertas. Eu acho que o principal motivo da nossa conversa é isso, acender uma luzinha na cabeça dos pais, dos cuidadores, que existe um problema, né? Então, a gente tem que ficar atentos. Tem uma pergunta aqui para a gente, doutora Bárbara. Façam mais lives, isso é muito importante. Toda essa ajuda na vida dos pais e até mesmo profissionais na área dos pedagogos. Olha, interessantíssimo isso que foi trazido agora, porque óbvio que quando vem chegar nos consultórios, chega muito a partir dos pais, da família. Mas eu costumo dizer que é na escola que tudo acontece, né? Então, essa questão da pedagogia é muito importante, esse enfoque aí também, esse olhar, essa sensibilidade no olhar, inclusive nas escolas, né? De como ela está desenvolvendo na escola. Acerca das dicas, como você falou, na questão da psicologia, eu trago muita questão do fortalecimento dos vínculos entre os pais e esses filhos, a harmonia familiar. Concordo plenamente, doutora Bárbara, quando você traz nesse ponto da rotina saudável. É muito difícil
ter outros pontos saudáveis na vida, porque o equilíbrio está justamente nisso, na disciplina e na rotina adequada, né? Horário para dormir, horário para comer, qualidade, inclusive na alimentação, como você trouxe. Muito obrigada. Eu estou à disposição, gente. Eu quero agradecer realmente, doutora Bárbara. Foi muito bacana. Espero poder, em outros temas, trazer um pouco, né, explorar um pouco esse universo que você domina para nos ajudar e ajudar tantas pessoas, que eu costumo dizer que nós somos, uma forma de devolver para a sociedade realmente o que a gente acaba adquirindo, né, nas nossas profissões, desenvolver espaços como esse de troca e de multiplicação, na verdade, de informações que possam, como você falou, acender na cabeça das pessoas esse autocuidado e esse olhar para si mesmo, não é isso? Individualmente e como trouxemos em relação à infância, para as famílias também, não é isso? Exatamente, doutora Ronaldo. Eu também agradeço pela oportunidade de estarmos conversando aqui, mostrando um pouco das nossas vivências, para poder ajudar um pouco mais as pessoas, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí, nos escutaram. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, estamos aqui e vamos fazer mais, né? Porque eu acho que foi muito proveitoso e as nossas crianças precisam de todas essas... Pois muito obrigada, doutora Bárbara, até outra oportunidade legal como essa, tá bom? E para você, gente... Tchau! Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, achei super interessante. Infelizmente, temos que controlar um pouco mais esse tempo, né? Mas a gente sabe que se fosse deixar, ia ter muito mais pontos a tratar. Eu sempre digo, a gente nunca consegue tratar tudo numa live como essa, mas acredito que se tivermos despertado alguma curiosidade ou alguma informação importante para alguém, já valeu a pena. Se alguém quiser se comunicar por direct, inclusive vou deixar no próximo Stories, vou deixar Stories agora, depois da live, em relação aos meus contatos, tanto na clínica como a questão do Instagram. Vou deixar o de doutora Bárbara também, enquanto pediatra. Eu acredito que ela vai estar disponível, quem tiver alguma dúvida, de repente quiser marcar pessoalmente, de alguma maneira, estamos à disposição. Muito obrigada. Acho que não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Às vezes, engraçado, quando eu termino a live, aí vem um monte de direct, mas aí eu entendo, gente, realmente nem todo mundo que às vezes quer se expor. É muito bacana quando a gente consegue dividir isso, porque, como eu falei, acaba ampliando essas informações para outras pessoas, mas acho que diante de tantas informações que tivemos hoje, já valeu a pena. É isso? Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.